Olá, povo lindo, povo santo, povo separado, de propriedade exclusiva do Senhor. Oração que prevalece. A oração de um cristão deve estar alicerçada, firmada na palavra de Deus, para que ela seja eficaz, para que ela prevaleça. Nos comunicarmos com Deus por meio da oração é um grande privilégio, é o maior privilégio que temos na nossa vida cristã. E todo privilégio, devemos lembrar, traz junto consigo responsabilidades. Uma das nossas responsabilidades é termos a oração como nosso estilo de vida. E por que um estilo de vida? Porque deve estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque toda vez que nós colocamos a oração em último lugar, algo dá errado. Uma coisa importante para entendermos a respeito da oração é o que ela não é. Oração não é nós ficarmos implorando para Deus para que Ele faça as nossas vontades ou atenda as nossas necessidades. Tentando fazer com que Ele nos ache merecedores de ter o que estamos pedindo. Também não é uma forma de nós nos fazermos conhecidos pelos outros, para que eles pensem, nossa, como aquela pessoa ora muito, ela tem muita intimidade com Deus. Como um estilo de vida e como a base para o sucesso na vida cristã, ela tem algumas coisas que devem ser observadas. Em Lucas 18:1, Jesus fala sobre a necessidade de orarmos sem cessar, ou seja, a oração é uma ordenança de Jesus. Quando Jesus fala lá em João 16 que devemos pedir as coisas ao Pai em nome dele, nós temos então o primeiro princípio da oração. Em Tiago 4, versos 2 e 3, fala sobre o fato de que muitas coisas não recebemos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal. Pedimos só para atender às nossas vontades. E dessa forma não é bíblico. Orar de acordo com a palavra de Deus é o segundo princípio básico da oração. O terceiro princípio é permanecer em Cristo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Outra coisa, devemos crer que recebemos quando nós fazemos a oração. Ou seja, devemos ter fé. Fé é a certeza daquilo que eu ainda não vi, lembra? Outra coisa muito importante quando vamos orar, perdão. Se precisamos pedir perdão ou precisamos perdoar, devemos fazer isso antes de orarmos, para que a nossa oração não seja bloqueada pela falta de perdão. Nós vemos 9 tipos de oração. Eu vou me ater às 4 que eu considero principais. O primeiro tipo de oração é a oração da fé ou oração de petição. Nessa oração, eu peço a Deus por mim mesma, para que Ele possa mudar as circunstâncias ao meu redor. Nela, eu falo com Deus coisas que já são prometidas por Ele a mim na sua palavra. Então, eu não preciso de ficar pedindo muitas vezes. Eu declaro, eu chamo a existência. Não é dar ordem para Deus. É chamar a existência, é pedir que aquilo se manifeste nas nossas vidas, é uma forma de nós gerarmos fé no nosso coração. A oração de petição ou oração da fé é a oração que fazemos pedindo coisas que são expressamente prometidas pela palavra, onde temos total confiança de que Deus nos dará aquilo que pedimos. Depende do nosso nível de fé no que a Bíblia já fala que nós temos. Não precisa ser feita milhares e milhares de vezes. Eu oro uma vez e depois rendo graças, porque se a Bíblia promete, eu tenho fé que já está feito. O segundo tipo de oração que eu considero muito importante é a oração em línguas. É aquela que eu oro a oração perfeita, porque é o próprio Espírito orando usando a minha boca. A terceira oração que considero importante é a oração de intercessão. Interceder é colocar-se na brecha, é interpor-se, é colocar-se entre duas partes. É você fazer uma oração em favor de outra pessoa. É nós orarmos uns pelos outros, para que coisas ruins não aconteçam, para que coisas boas aconteçam, de acordo com a palavra de Deus e não aos nossos próprios olhos.
Um bom exemplo de oração de intercessão: orarmos pelas nossas autoridades, orarmos pelos líderes do país, dos estados, dos municípios, pelos nossos pais, pelos nossos filhos. Isso é oração de intercessão. Outro tipo de oração que considero importante é a oração de concordância. É a oração onde duas ou mais pessoas se unem para orar por uma causa comum, concordando acerca do resultado de algo. Todos os tipos de oração, para serem eficazes, para prevalecerem, não devem ser feitas da boca para fora, mas sim devem partir do coração. Nenhuma delas é uma ordem para Deus, mas para circunstâncias, para o diabo. Os outros tipos de oração, vou apenas citar para que vocês saibam quais são: oração de consagração, oração de louvor e adoração, oração de entrega e oração unânime. Também temos vários inimigos da oração, que são aquelas coisas que impedem que as nossas orações cheguem até Deus ou então que nós recebamos a resposta por elas. Primeiro inimigo da oração, falta de perdão. Liberar perdão é ordenança bíblica e faz parte do amor de Deus. Ou seja, não precisamos esperar por termos emoção para liberarmos perdão, porque é uma questão de decisão, e a falta de perdão impede que as nossas orações sejam respondidas. Outro inimigo importante da oração é a motivação errada. Deus conhece a motivação do nosso coração. Não adianta a gente fingir que a nossa motivação é correta. Ele sabe qual é a verdadeira motivação. É como diz lá em Tiago: muitas vezes não recebemos porque pedimos mal, pedimos errado, pedimos só para atender aos nossos próprios interesses. Outro inimigo importante da oração: dúvida e incredulidade. Não precisa nem de falar muito, né? Como que eu vou orar pedindo algo para Deus se de verdade no meu coração eu não creio que Ele quer me dar ou que Ele pode me dar? A palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. A dúvida é ladra da fé. Outro inimigo importante da oração é a confissão errada. Como eu posso orar por uma coisa e depois confessar errado?